E ele começa a ficar em casa. Para quê? Ele está vencendo todo mundo, o seu exército vai e ele fica em casa no palácio. E o palácio dele era um lugar alto, embaixo da sacada dele. Um dia ele estava lá, ele viu uma moça linda tomando banho nua. E é sempre assim. E aí começa, né? É sempre assim, né, Leni? Né, Tuti? Não sei. É. E aí começa a parte ruim na vida de Davi. Mas você acha que houve, antes disso, alguma coisa que levou ele a olhar pra ela ou cair? Não. Não tem nada na assim, Bíblia. quando foi feita a novela na Record, O que fizeram? eles mostravam, eles de vez em quando davam uma passeadinha e ela lá se mostrando tá. pra ele. Mas eu achei que aquilo foi uma narrativa pra tirar um pouco do peso da culpa de Entendi. Davi. Entendeu? Botaram na coitada da Betseba, né? Colocar... Ele então começa a ficar muito tempo no palácio. O que não era o desejo de Deus. Não era nem o desejo de Deus e ele era o chefe dos Que tinha que estar na frente. Tinha que estar na frente. Ele começou a não ir mais. Essa eu não vou. Tá na próxima fácil, eu vou. entendeu? E nessa hora, aliás, qual é o momento mais próprio para alguém cair? É quando ele tá na luta Não. ou quando ele tá na abundância? Tá na abundância, exatamente. Você já viu um cara abandonar a família quando ele tá muito ruim? Geralmente é quando ele ganha grana, né? Aí ele tem vontade de ir com a menina mais nova, não é? E Davi, ele também não foi um santo, não. Ele teve muitas mulheres, né? Teve muitas. Nessa história a gente pulou um pouco essa parte. Mas já teve antes? Teve várias mulheres. Ele teve, de cabeça que eu me lembro, ele teve Abigail, Ainoã, ele teve Maca, ele teve Agite, ele teve Betseba, ele teve a última deles, que era na verdade uma concubina. Não vou me lembrar. Teve acho que 9 mulheres e mais de 20 filhos. Mas não eram casamentos, eram... Casamentos. Casamentos. Eram casamentos que ele fazia mesmo como uma forma de fazer aliança com outros povos. Entendi. Vou lá, faço uma aliança de paz com você, caso com a tua filha. Entendi. Entendeu? Mas nesse caso dessa mulher aí, como foi? Então, Betseba era a esposa de Urias. Urias era um cara muito fiel a Davi. Ele era um guerreiro de ponta. Tava na guerra. E ele vê a mulher pelada, ele não aguenta, manda chamar e a possuiu. E ela ficou grávida. E o cara não tinha voltado da guerra? Não, o cara tava na guerra. Agora imagina, ela fica grávida, porque a guerra era meses. Né? Fica grávida e o homem tá lá. Sabe qual que era a punição pro adultério? Não. Morte por apedrejamento. Nossa. O que ele faz? Ele manda chamar Urias. Urias vem, fala, o rei quer falar comigo. Ele fala, não, eu queria que você passasse um tempo aí com a sua esposa, você tá muito cansado. Ele, não, como é que eu vou morrer? Como é que eu vou deitar com a minha mulher e com meus irmãos lá? Tem que estar na linha de frente. Não se deitou com ela por hipótese nenhuma. Quando não teve jeito, Davi escreve uma carta endereçada a Joabe, que é o capitão dele, dá pro Urias e fala, olha, você vai mandar Urias para frente da batalha e quando a coisa estiver muito ruim, você retira todo mundo e deixa ele ser morto. O quê? Esse foi o pecado mais grave dele. E a Bíblia diz que Deus falou depois para ele, porque você fez isso com o meu servo Urias, a espada nunca mais apartará da sua tenda. Duro, né? Nossa. Deus perdoou o pecado dele, porque aí ela ficou grávida, ele manda Urias para o campo de batalha, morre. E morre mesmo. Morre mesmo. Tinha que morrer. E Joabe ficou com essa, né, na mão. Eu fiz o que você mandou, mas deve ter perdido o respeito por ele. Com certeza, né? E usou isso pra... E começou uma queda aí da popularidade de Davi. Com certeza. E isso, essa coisa, nunca mais a espada apartará da tua tenda, ou seja, a família de Davi começou a ter problemas sérios. Primeiro filho dele, Aminon. Aminon ficou apaixonado por uma irmã, meia-irmã dele, que é chamada Tamar. Essa Tamar era filha de Davi
Com outra mulher. Com outra mulher. E ela tinha um irmão chamado Absalão. Absalão, que era um filho lindo, diz que a beleza dele era impressionante, tinha cabelão, ele era o cara, né? Quando o Amnon chamou, ele preparou como vamos dizer, uma cilada para Tamar. Um amigo dele falou: ó, faz o seguinte, diz que você tá doente e pede pro teu pai mandar a Tamar para cuidar dele, pra fazer uma comidinha para você, que você tá muito mal e que você quer que vá a Tamar. E ele vai. E a Tamar vai. O que ele faz? Manda sair todo mundo e estupra a Tamar. Nossa. Depois que ele estupra a Tamar, a Bíblia diz que ele olhou para ela e teve nojo. Ela chorava, ela falava: meu irmão, olha o que você fez comigo, pede pro meu pai que ele vai me dar para você como esposa. Naquele tempo ainda acontecia isso, né? Não era normal mas ainda acontecia. Ele falou: não quero te ver na frente, sua vagabunda, e mandou ela embora. Davi fica sabendo, expulsa o Absalão, manda ele embora, mas não faz nada com ele. O que acontece? Absalão fica com ódio de Amnon e com ódio De Davi. Passam 2 anos, o seu Absalão finge que tá tudo bem e ele pede pro pai: pai, eu vou fazer uma festa da tosquia, que era uma festa para cortar as lãs das ovelhas e tal. Convida Davi. Davi falou: não vou, que ele morava, né, em outro lugar. Sei. Aí ele falou: então eu quero te pedir que você deixe o meu irmão Amnon participar comigo da festa. Mas Davi, por quê? O que você quer com ele? Não, pai, já perdoei, tá tudo certo, ele é meu irmão, quero que ele venha celebrar comigo. E falam para Amnon e Amnon vai. E aí Absalão faz o seguinte, avisa pros homens dele, fala: ó, vocês embebedem ele. Embebedem, quando ele estiver bêbado, vocês matem ele. E aí mataram. E aí chega a notícia para Davi que o Absalão tinha matado todos os filhos dele. E aí disseram: não, foi só o Amnon. Então o primogênito, que ia ser um possível sucessor, morreu. Em seguida, Absalão começou a ser influenciado por Aitofel. Eu sei que é muito nome, mas é interessante a história. Aitofel era avô de Betseba. Quem é Betseba? A mulher de Urias, que Davi foi lá, ficou com ela, matou Urias e agora casou com ela. E Aitofel nunca perdoa Davi. Então o que ele fez? Ele pediu para Davi: deixa eu ficar com Absalão, que eu vou aconselhar Absalão para ele parar com esse ódio e coisa e tal. E Davi deixou. E ele chegava para Absalão e falava assim: ó, você que tem que ser o próximo rei. E começou a encher a cabeça de Absalão, a ponto de Absalão, um dia, Davi estava fora, ele vai e invade Jerusalém e assume que é rei. O povo começou a clamar que ele era o rei. Davi ficou sabendo, ele vai embora chorando, para não ter que lutar com o filho. Ele vai pelo Vale de Cedron. O Vale de Cedron é aquele vale que fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. E ele vai, a Bíblia diz que ele vai chorando por ali, vai embora para fora de Jerusalém. Mas você vê o favor de Deus. Aitofel chegou para Absalão e falou: vai atrás dele, que agora ele está psicologicamente abalado, e acaba com a guerra. Mata ele, porque senão Davi é um guerreiro, ele vai se recuperar. Davi tinha mandado uma outra pessoa que fingiu de inimigo dele e falou: não faz isso. Davi é guerreiro. Os camaradas estão com raiva. Se você fizer isso agora, você vai perder. Primeiro se consolida, tal. E aí Davi, ao invés de ouvir Aitofel, ouviu o outro. Bom, resultado, uma hora o Absalão passou aquele tempo, foi para cima de Davi e ele ficou com o cabelo preso numa árvore, num galho de uma árvore. Davi tinha dito: não matem o moço. Adivinha quem matou? Quem? Joabe, o capitão de Davi. Vivia desobedecendo Davi. Foi lá e matou
o segundo filho. Então, olha a família dele, o que aconteceu. Porque tem muita gente... Maldição, né? Outro dia um pastor meu chegou para mim e falou assim, ô pastor, por que Deus foi tão bonzinho com o Davi? Com tudo que ele fez. Eu falei, cara, você quer pagar para ver? Você viu o que aconteceu com a família dele? Morreu Aminon, morreu depois o Absalão. Pior do que tivesse feito alguma coisa com ele. Tamar foi estuprada pelo próprio irmão. Aí o próximo que veio era Adonias. Porque quando Deus falou para ele, ó, vai ser Salomão, quando ele nasce, olha que como Deus é um Deus de graça. O filho de Betseba do adultério nasceu e morreu depois de alguns dias. Mas no dia que ele morreu, Davi teve uma relação com Betseba e ela ficou grávida de novo. E quando nasce Salomão. E Deus fala que ele seria amado do Senhor. Deus chamou ele de Gedidias. Yedid é querido. Yedid-Yah. Gedidias, o querido de Javé. Olha que coisa linda. Poxa. Quer dizer, mesmo Deus falou, ó, você pisou na bola, você vai pagar, Deus. Mas eu sou um Deus de graça, porque vai ser através da mulher adúltera que eu vou trazer o meu filho, o Messias. Não é extraordinário? Olha, Vilela, a Bíblia é um livro que para mim isso é uma prova da veracidade da Bíblia, porque ela não esconde os podres. Você sabia que, por exemplo, na genealogia de Jesus só aparece o nome de homens? As únicas mulheres que aparecem são mulheres que tiveram problema. Uma é Raabe, que era uma prostituta que se converteu lá em Jericó. Tamar. E por último, Maria. Maria, que concebeu virgem, mas que ficou mal falada. Sim. Tanto é que os líderes judeus falavam assim, quem é você? Você é filho de Maria? Filho de José? Nós nem sabemos quem é teu pai. Por quê? Porque correu para todo mundo que ela tinha tido caso com outra pessoa e que José casou com ela como corno. Acobertar. E a Bíblia não escondeu isso. Então, é maravilhoso isso, porque Deus deu o sucessor de Davi e o antecessor de Jesus, que foi Salomão, o filho daquele casamento que começou com adultério. Não é maravilhoso isso? Caramba. Isso prova para você, meu querido, que se você pisou na bola, se você se arrepender e buscar Deus, tem perdão e tem graça para tua vida. Agora, as coisas ruins ainda continuaram. O quê? Por quê? Porque, veja, morreu Aminon, morreu Absalão, o próximo que quis ser o rei era Adonias. E Adonias também começou a fomentar com a população, com líderes. Agitar. Inclusive o Joabe, que era o capitão de Davi, mas não fazia nada que Davi queria. Contra Salomão. Até que Davi, antes de morrer, ele chama Salomão e fala assim, olha, você vai ter que matar o Joabe, porque ele vai tentar te derrubar. Salomão era jovem quando assumiu, talvez 15, 16 anos. Tinha um Adonias, Salomão chama Adonias e fala, ó, meu irmão, eu fui escolhido por Deus, então você anda na linha, senão eu vou ter que te matar. E no fim, Salomão teve que mandar matar o Adonias. Por quê? Porque não ia ter Porque ele ia se levantar contra Salomão. A última de Adonias, ele procura Betseba, que é a mãe de Salomão, e pede para ele poder ficar com a concubina do rei. Porque quando Davi ficou velhinho, aqui uma coisa gozada, quando Davi ficou velhinho, acho que ele já não dava mais no couro, já não fazia mais nada, ele pediu que trouxesse uma jovem para esquentar ele, porque ele começou a ter muito frio. Então ela vinha e deitava com ele nua, para ele se esquentar. Agora, quando ela aceitou isso, ela não podia mais casar com ninguém. Entendeu? Ela chamava Abisag. Era uma concubina dele. Entendi. Nunca teve nada com ele, mas também não podia casar.
Por quê? Porque quem se casasse com uma mulher do rei assumia o lugar do rei. O que o Adonias fez? Chamou Betseba. Betseba não sabia disso. Falou: Betseba, eu amo a Abisag, quero ficar com ela. Salomão não quer nada com ela, pede para ele para eu ficar com ela. Aí ela chama a Betseba, que é a mãe de Salomão, fala: Salomão, deixa eu ficar com ela. Ele falou: mãe, você não sabe que quem ficar com a mulher do rei é o rei? Ele está querendo o meu trono. Nessa hora ele manda matar o Adonias. Ou seja, a família dele... Pô, toda destruída. Toda destruída. Por quê? Porque tudo por conta do que ele fez com Urias. Então não foi barato. No mundo teve perdão? Teve, mas teve No mundo consequências. espiritual tem um preço a ser pago sempre. Quando você abre uma brecha, você abre uma legalidade... Tem consequência. Tem consequências. O arrependimento, e muitas vezes, Deus perdoa e deixa quieto. Mas se a pessoa insistir no erro, se a pessoa continua errando, continua fazendo, aí vai ter consequências.